Parabéns, bem-vindos ao Eco24, o programa onde os decisores e os grandes protagonistas têm a palavra sobre o dia-a-dia e o mundo da economia, numa parceria entre a TV24 e o Eco.pt. O convidado desta noite é Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais. O Eco24 está no ar. O convidado desta noite é Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, um destacado autarca do PSD, a quem pergunto como é que o PSD pode ser alternativa a um governo quando a economia cresce ao ritmo que está a crescer, o melhor ritmo das últimas 2 décadas, e o número de turistas ultrapassou os 20 milhões. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O PSD tem que demonstrou, e muito destes bons resultados que estamos a alcançar, são fruto de algumas reformas feitas em momento difícil ainda pelo governo anterior. E também com o benefício da conjuntura, das circunstâncias que estamos a viver, e uma delas é exatamente a que referiu, do turismo. E, portanto, aqui a grande questão é porque é que só estamos a crescer o que estamos a crescer. Devíamos estar a crescer mais. Aliás, comparados com outros países da União Europeia, estão a crescer bastante mais do que Portugal. E o problema é não estarmos a aplicar as reformas, o que quer dizer que era um bocadinho como não estarmos a alimentar o motor, para quando houver uma dificuldade, quando essas circunstâncias conjunturais se alterarem, nós não regredirmos, não temos aí sobressaltos. E portanto, aqui a grande questão é, de facto, de continuar a formar um conjunto de reformas que nos garantam a perpetuidade destes níveis de crescimento e de níveis superiores a estes a nível de crescimento. Mas de que reformas é que fala? De que reformas é que... Olha, ainda hoje de manhã... Que reformas é que considera fundamentais? Enfim, eu também aqui na qualidade de autarca tenho uma que me defende há muito tempo, em que o Estado, de facto, precisa de ser reformado. E essa reforma do Estado, não se esgotando, na sua esmagadora maioria, seria através da reforma com a descentralização. A cidade hoje é um motor económico importante, a economia das cidades é importante, é bastante importante e pode contribuir de uma forma muito direta para esse crescimento a nível nacional. Há depois todo um conjunto de submatérias que neste momento é profundo desperdício, e algumas delas nós assistimos que é, por exemplo, por via de haver um condicionamento do atual governo por força dos partidos à sua esquerda que, por dogmas ideológicos ou por preconceitos ideológicos, não permitem que se evolua, e ao não evoluir estamos a estagnar, e isso eu acredito que uma boa reforma da descentralização, acompanhada, e isso não está na agenda política, acompanhada por uma reforma administrativa do país. Quer dizer, ninguém consegue compreender que hoje, com uma Câmara, um município com 4.000 habitantes, com um orçamento que rondará 6, 8 milhões de euros ano, não é? Possa ter o mesmo tipo de descentralização de que outros municípios, como é o caso de Cascais, que somos o quinto, com 210 mil habitantes e com 200 milhões de euros de investimento. Ora, essa esquerda, à esquerda do PS, considera que para haver descentralização tem que ser universal. E, portanto, o que é para um tem que ser para todos. E isso acaba por prejudicar todos. Sim, mas nós temos um Primeiro-Ministro que já foi autarca, conhece particularmente bem a realidade. Tem feito algumas medidas, por exemplo, nos transportes. Vimos em Lisboa, por exemplo, com a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa. Tem dado particular atenção e, no discurso político, a descentralização está na agenda deste governo. Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas de que há 2 grandes defensores a nível do governo dessa descentralização. É o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro Eduardo Cabrita. A par depois do próprio Secretário de Estado da Administração Local, que também foi um ex-Presidente de Câmara, ou é um ex-Presidente de Câmara, e do próprio Sr. Presidente da República, que é um grande defensor da descentralização. O problema está nesse condicionamento que é colocado à esquerda, porque se consegue inventar todo um conjunto de argumentos para que ela não avance. Mas está a pensar em que medidas em concreto? Porque temos assistido
anúncios sobre transferências de competências, por exemplo, na educação e na saúde. Não, e Cascais foi pioneiro nessa descentralização ainda com o anterior governo, nomeadamente em áreas que considerámos como piloto, nomeadamente na educação e com excelentes resultados que tem tido. E, portanto, aí estamos também à vontade e vamos à frente no sentido dessa mesma Então, o que é que falta fazer na descentralização? O que é que seria para si uma prioridade que este governo deveria pôr na agenda da descentralização? Há várias áreas, nomeadamente aprofundar na área da educação. Eu sei que não é nada consensual, mas não compreendo como é que a própria descentralização que foi feita pelo anterior governo não incluiu, por exemplo, os próprios professores. Portanto, só temos a parte Os professores continuam a ser geridos a partir da 5 de outubro. Do 5 de outubro. A sede do município é na Praça 5 de Outubro. Eu digo que nós gerimos melhor na Praça 5 de Outubro do que na Avenida 5 de Outubro. Isso é uma evidência, estamos perto dos problemas. Tem a ver também com questões da área da saúde, tem a ver com questões na área social, nomeadamente no emprego. Tem uma questão de fundo, que essa então é das coisas que mais me horroriza, no sentido que é um desperdício absoluto, que é o património do Estado. Que o Estado não sabe que o tem. Quando sabe que o tem, não sabe o que é que há de fazer com ele. E quando sabe que o tem e sabe o que há de fazer com ele, que é uma minoria, precisa das câmaras para dinamizar esse mesmo património. E, portanto, as autarquias, à partida, fariam melhor esse trabalho. E é urgente que o comecem a fazer. E é urgente nós, até porque, assim, muitas de algumas matérias de centralização, no caso de Cascais, porque temos uma perspectiva diferente e somos criticados pela esquerda por causa de fazermos isso, os meus municípios são portugueses, enfim, são de responsabilidade do governo, não é? Mas são meus municípios. E, portanto, se tem uma necessidade, eu, na medida do possível, tento, mesmo que a competência legal não seja da Câmara Municipal, tento colmatar essa medida. E o que é curioso é que não há aqui, entre o Partido Socialista, o PSD e o CDS, há um consenso muito generalizado sobre esta matéria. Aliás, no passado, o PSD apresentou, o governo PSD e o CDS apresentou medida de descentralização que o PS recusou liminarmente. Não é? Agora, tem havido um conjunto de diplomas, são, salvo erro, 23 diplomas, mas o pai de todos os diplomas é o da Lei das Finanças Locais, certo, que também ninguém cumpre há anos. Portanto, não é só este governo, todos os governos não têm cumprido sequer a Lei das Finanças Locais. Estamos a falar, em particular, da transferência de verbas para as autarquias. E aqui também dizer que estou perfeitamente à vontade, porque há 3 municípios em Portugal que não recebem do Orçamento Geral do Estado. É Lisboa, Cascais e Oeiras. E, portanto, nem sequer temos tido esse benefício. Mas, de facto, há um conjunto de matérias que hoje estão em desenvolvimento, ou seja, por exemplo, neste momento, Cascais está a apostar muito na questão da mobilidade. Nas grandes urbes é um problema de não desenvolvimento. E, portanto, estamos com projetos arrojados, alguns deles reconhecidos, alguns deles, inclusivamente, a ter outros municípios de outros países a querer comprar os modelos que nós já desenvolvemos e a experiência que já efetivámos. Estamos muito ligados à componente das Smart Cities, portanto, ou seja, eu costumo dizer que foi a conclusão que chegámos é que fizemos cidades estúpidas. Daí a necessidade de fazer agora as cidades inteligentes, não é? As Smart Cities. E concretizando, porquê é que fizeram cidades estúpidas? Porque eu costumo sintetizar dizendo que as cidades estúpidas foram aquelas que foram feitas contra as pessoas e agora há que humanizar as cidades e introduzir tecnologia que pode ajudar a vida dos cidadãos. A cidade estúpida é uma cidade em que nós desregulámos o território, não tivemos um bom ordenamento de território, em que se fazia um bairro não porque se justificava fazer naquele local, mas por via do dono daquele terreno onde se ia fazer o bairro. Não é? E depois com todas as consequências negativas que adivinham de tudo isso. Mas, de facto, depois era preciso levar para lá infraestruturas, que não havia, era preciso fazer todo um conjunto de investimento público, que das duas uma, ou era realizado e custava muito dinheiro, ou não ser realizado, as pessoas não podem ter qualidade de vida. E essa má estratégia ainda é reversível? É possível nós colmatarmos, embora já com algumas restrições, quer dizer, eu já não consigo desenhar estradas novas porque em urbes que estão muito densificadas, mas é possível. Nós, por exemplo, em Cascais, aprovámos um plano diretor municipal de segunda geração em 1997,
Perdão, em 2017, portanto o ano passado foi quando ele foi publicado, em que houve uma estratégia absoluta que foi não expansão da malha urbana. Portanto, conter os perímetros da malha urbana, direcionar o próprio mercado imobiliário para o preenchimento dos vazios urbanos, para o preenchimento daquilo que estavam os prédios abandonados, de requalificação urbana e de regeneração urbana, que criou também dinâmicas económicas, tudo assente numa estratégia, que é aquilo que para nós é fundamental, ou seja, uma boa identificação da estratégia, e agora estamos a implementar essa mesma estratégia com grande capacidade de atração, de competitividade. Falou em competitividade. Essa descentralização iria tornar os municípios e as autarquias mais competitivas entre si, enfim, degladiando-se para ir buscar os melhores profissionais, os melhores investimentos, as melhores infraestruturas. Nessa medida, não. Ou seja, de maneira não estamos a garantirem um futuro mais adequado. Por exemplo, na contratação de técnicos. Não, isso não é possível. Agora, o que é possível é, se eu desenvolver uma boa estratégia, e estou com capacidade competitiva e de maior atração, e nós em Cascais identificámos que a nossa estratégia passava pela capacidade que tivéssemos de diferenciação, e não estou a falar de autarquias portuguesas, Cascais compete no âmbito ibérico, compete no âmbito europeu, e portanto essa diferenciação era o que me permitia criar cadeias de valor com maior elasticidade, porque senão estou a vender preço, ou seja, estou a vender quase uma commodity na perspectiva também do serviço autárquico. Ora, essa diferenciação assentámos na nossa identidade geográfica, social, económica, ambiental, e é nesse sentido que saem vetores que hoje começam, de Tenho facto... de lhe perguntar então, e recordar-lhe um anúncio que foi feito, creio que em período pré-eleitoral, antes das eleições, sobre um anunciado investimento da Nestlé, que a própria Nestlé veio desmentir, dizendo que não havia compromisso nenhum. Afinal, a Câmara de Cascais conseguiu atrair a Nestlé para Carcavelos ou não? Eu agora sou muito prudente nessas matérias. O que eu posso dizer... Não foi antes das eleições? Não, o que eu posso dizer é, o desmentido veio do ECO, não é? Com base em fontes... Veio da Nestlé, oficialmente. Não, eu vou dizer. Veio do ECO. Quem desmentiu, em primeira mão, foi o ECO, com base, tanto quanto pude perceber, com base em informações que tinham da Nestlé Portugal. Certo. Mais em concreto, da Comissão de Trabalhadores da Nestlé Portugal. E o que eu posso hoje dizer, porque tenho que ter prudência, são empresas cotadas em bolsas internacionais e, portanto, a estratégia de comunicação tem que ser delas, não pode ser da autarquia. O que eu posso desmentir é o desmentido do ECO, também nesse período. Tenho que voltar a sublinhar que o desmentido não é do ECO, é da própria empresa. Não quero matar o mas mensageiro. O ponto é, a Nestlé vai instalar-se em Cascais, no caso, em Carcavelos? Vou responder, normalmente não gosto de ser direto e frontal, Seja direto. Mas nesta matéria tenho que ter alguma prudência, a título de que, se não o fizer, posso inclusivamente perder o investimento. Sim. Eu tenho fortes expectativas de que, inclusivamente, seja ainda maior esse envolvimento da Nestlé em Cascais do que aquele que foi anunciado nesse período do verão. Enfim, centro de apoio internacional, centro de partilha de serviços a partir de Cascais, em concreto de Carcavelos. Estamos a trabalhar neste momento para outros também virem para Cascais. Nós, naquela lógica que há pouco estava a falar do plano diretor municipal, não apenas como um instrumento de se aqui pode construir e ali não pode, aqui pode construir muito, ali pode construir pouco, mas como um documento estratégico, de facto, do desenvolvimento do Conselho, nós claramente fizemos uma opção que é não menos habitação e mais emprego, para simplificar as coisas. Nesse sentido, nós temos estado a ser bastante atrativos no sentido de empresas portuguesas e empresas multinacionais de se querem instalar em Cascais. Mas competitivo é oferecer melhores condições fiscais, nomeadamente de caráter municipal, obviamente, oferecer terrenos... Há uma coisa fundamental, e não é para fugir à pergunta, porque acho mesmo que é fundamental, que é confiança. Ou seja, o que acordarem com a Câmara é cumprido. E é cumprido com prazos, é cumprido dentro daquilo que são as variáveis que estiveram em cima da mesa e que levaram a que essa decisão fosse tomada. E é fundamental os níveis de confiança. Há, aliás, um pensador de que eu fico muito dividido, porque tanto estou 100% de acordo como estou em 100% de desacordo, que é o Fukuyama,
que consegue estabelecer uma relação de desenvolvimento económico com base em relações de confiança. Ou seja, sociedades com níveis de confiança elevados têm maior desenvolvimento económico. E, portanto, esse é fundamental. Depois de terem uma preocupação, de sentirem que o município tem uma preocupação de poder fornecer serviços. Cascais, a Câmara Municipal de Cascais, é um prestador de serviços. Não é? E, portanto, ou seja, quando nós colocamos o olhar numa perspectiva desta natureza, enfim, com estes contornos, de facto nós conseguimos ter, e depois há todo um conjunto de serviços que são associados a isto, quer dizer, desde a limpeza urbana, a mobilidade. Cascais está a completar agora uma coisa que demorou 40 anos, que era o principal problema, que era a garantia do abastecimento de água. Não é? E agora vamos concluir em setembro. E porquê é que demorou? Porque era preciso esburacar o Conselho todo, isso ia aborrecer muita gente, como é óbvio. Ainda para mais era um investimento que não decorria num prazo curto, decorria num prazo que apanhava eleições, não é? E portanto foi preciso ter coragem para o realizar, mas isso era um fator limitador. Mas, Carlos Carreiras, olhando de uma forma mais ampla, enfim, para todos os problemas de todas as autarquias, falava há pouco que Cascais concorria com outras autarquias internacionais, espanholas, etc. O que é que faz uma autarquia ser competitiva? Enfim, que princípios é que define como sendo fundamentais para que uma autarquia crie valores, atraia investimentos e seja, de facto, competitiva? Há algumas razões que têm a ver com a questão da identidade. Não é? Quer dizer, eu em Cascais tenho uma coisa única, que é eu tenho um parque natural que ocupa 1/3 do meu território e tenho um litoral que ocupa 50% das minhas fronteiras. Não é? Ora, isto no passado era um problema, porque só havia cardia, que estava sujo, que havia construção ilegal, enfim, tudo isto tem que ser ordenado e foi ordenado. Aliás, não é por acaso que no ano passado, que foi um ano trágico em matéria, por exemplo, de incêndios, não é? Cascais foi o ano em que menos incêndios teve e tem 1/3 do seu território em parque natural. E é serra, não é? E, portanto, esse é um fator. Depois há todo um conjunto da forma como se faz a tal prestação de serviços. Quer dizer, não só o nível dessa prestação de serviços, em termos de rapidez, em termos de transparência, em termos de tal geradores de confiança. E por isso eu tenho que aproveitar as forças que eu já tenho dentro do território e depois induzir algo que para nós foi claro, e aí também seguindo um pensador que a esse tenho uma adesão maior, que é o Richard Flórida, que dizia que, porque eu fiz esse desafio a um grupo de jovens quando entrei na Câmara de Cascais, que não são funcionários da Câmara, nem vieram a ser funcionários da Câmara, a par de uma outra iniciativa, como foi o caso das conferências do Estoril, que hoje é um exemplo reconhecido a nível internacional, de lhes dizer o que é que os outros fizeram que nós não fizemos e o que é que nós fizemos de mal que os outros não fizeram. E, enfim, eles lá tiveram uma grande discussão, para resumir, disseram, olha, aqui há duas teorias. A teoria dos 3 P's e a teoria dos 3 T's. A dos 3 P's é people, 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 portanto, ou seja, gente, 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 massifica e dessa massificação nasce mais desenvolvimento. Dos 3 T's, que é do Richard Flórida, que era aqueles que mais se desenvolveram, foram aqueles que conseguiram captar, fixar e desenvolver talento, tolerância e tecnologia. Aqui, por deformação minha profissional, passei para a teoria dos 3 Cs, não é? C de Cascais, que é conhecimento, competências e criatividade. Sim, daí a Nova também instalar-se com campos muito importantes. Mas eu tenho que regressar, até pelo tempo que corre, à dimensão, diria, mais política e partidária e pegando a sua observação da diferença, o que é que Rui Rio tem que fazer para tornar, e voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, o PSD um partido de facto alternativo a uma governação que de facto criou confiança, porque temos, apesar da esquerda, apesar da geringonça ter surpreendido muita gente, hoje temos níveis de investimento elevados, temos níveis de exportação elevadas e um nível de, apesar de tudo, paz social, num contexto, bem sabemos, diferente da Troika, mas diria também importantes e, portanto, com os portugueses a revelarem confiança nesta solução governativa. Longe de mim estar a aconselhar o futuro líder do PSD. E se eu tivesse essa solução, eu tinha concorrido, coisa que não está de todo nas minhas intenções presentes e futuras. Mas, de facto, é necessário termos a capacidade de voltar a atrair, e voltando um bocadinho à estratégia municipal, de voltar a atrair para o PSD e para a política em geral o tal conhecimento, as tais competências, a criatividade,
ou se quisermos ir pelo Richard Flórida, a tal talento, tecnologia, tolerância, e isso são, digamos, as bases de qualquer modelo de desenvolvimento. E isso tem falhado à política portuguesa, em geral, e ao PSD na oposição. E ao PSD também. E ao PSD na oposição. Mas, e em concreto, qual será ou qual deverá ser a agenda do Rui Rio? Enfim, do ponto de vista nacional, seguramente há um entendimento que tem que unir o partido. Há um grande fator neste momento que eu vejo como limitador ao nosso desenvolvimento, que é fruto também desta conjuntura de apoio político que o Governo tem, é que o Estado está presente em coisas demais. Ou seja, não há nada que não façamos que o Estado não está lá presente, não quer estar lá presente, não quer estar a mandar na vida de cada um. E isso tira oxigénio, ou seja, isso tira-nos a capacidade da tal criatividade, da tal iniciativa, da tal geração, ou seja, há que democratizar as oportunidades. E o que neste momento há é um sufoco dessas oportunidades, há um sufoco das próprias empresas em querer expandir-se mais do que aquilo que estão a conseguir, muito por fruto, como há pouco disse, da conjuntura também internacional. E isso era algo que eu penso que era um bom desígnio para que o PSD se pudesse bater por ele. Então, e pactos com o governo PS? O PSD deve fazê-los ou não? O PSD propôs esses pactos. O PSD, quando foi governo, com o CDS, propusemos um conjunto de pactos. Chegaram até alguns a ser assinados. E depois o PS rompeu aquilo que já tinha assinado e tinha acordado. A mim não me choca nada e eu revejo-me nas propostas que foram formadas agora durante a discussão eleitoral interna, de que o PSD deve mostrar quais as áreas em que está disponível para estabelecer esses pactos. E para o fazer não se justifica, quem conhece minimamente a dinâmica política ou partidária percebe que não é este o momento de poder fazê-los. Não. Ou seja, não porque vamos entrar mais dia menos dia, estamos quase em pré-campanha eleitoral para as legislativas, não é? Agora, vale a pena começar a pensar quais as áreas que são necessárias realizar esses pactos e estabelecê-los no pós-eleições. Com a assunção de que seja quem ganhe está disponível para desenvolver e cumprir, ao fim e ao cabo, esses mesmos pactos. E isso é algo que nós podemos ganhar algum tempo para que... Ganhar tempo aqui até parece... Enfim, é um bocadinho estranho, porque Sim. Perdemos já foi tempo demais. Mas então está a pressupor que Rui Rio continuará a seguir pós-2019, pós-eleições, mesmo que perca as eleições legislativas. Qualquer equipa que entre em campo a pensar que não vai ganhar já está à partida derrotada, sabendo das dificuldades que tem pela frente com uma equipa pequena com um adversário grande. Mas dentro da equipa, sem ter a equipa unida, o PSD está unido? É essa a primeira grande tarefa do Rui Rio? Ou já não é preciso sequer essa união? Porque já estamos num outro estádio de Há mitos urbanos. O que posso dizer, um deles é, quer dizer, o PSD nunca foi propriamente um partido conhecido por ter um grande nível de união, não é? Porque é um partido muito dinâmico e também com aspirações individuais, etc. O que eu posso dizer é que estou a sentir que há um esforço do líder eleito e que a partir de amanhã será o presidente do partido em funções. Está a haver um esforço para que essa tentativa de convergência, de união, se quisermos lhe chamar, seja feita. E há também uma percepção de quem não logrou ganhar, e primeiro é onde eu me situo, que apoiava Santana Lopes. De não vou fazer, nem vou contribuir para fazer ao atual líder o que os apoiantes do presidente do partido eleito fizeram a Pedro Passos Coelho e ao governo de Pedro Passos Coelho em momentos de grandíssima dificuldade. E, portanto, isso eu não farei e, portanto, não contribuirei sequer para isso. Isso pode ser uma ajuda no sentido de, pelo menos, não fomentar a desunião. Sobre o que se passará, eu acho que o PSD tem algum tempo para apresentar o seu modelo, as suas propostas e todos contribuirmos. Quer dizer, não é uma exigência do líder, é uma exigência de todos nós fazermos com que, para ganharmos as próximas eleições legislativas e com capacidade para governarmos. Não é? Ainda agora vimos, por exemplo, a Alemanha teve meses e meses e meses, mas o partido que ganhou as eleições não teve maioria. É o partido que, digamos, estava na nossa área do PSD-CDS,
faz parte do Partido Popular Europeu, mas o partido que ganhou é quem lidera o governo, tendo feito grandes cedências ao partido que não ganhou, como também nas eleições aqui em Portugal, que está na área do Partido Socialista, e que agora aceitou integrar o governo. E, portanto, os alemães tiveram essa perspectiva importante. Aqui em Portugal isso não se passou. Mas poderemos voltar à tradição? Acha que há condições de voltar à tradição em que quem ganha, mesmo sem maioria absoluta, terá condições para assumir a liderança do governo? Ou o que se passou nas últimas eleições mudou definitivamente? Eu acho que deixa uma marca para os próximos anos. Isso, não tenho dúvidas sobre isso. Embora aquela questão que estávamos a falar há pouco, desacertar... Ou se ganha com maioria absoluta ou eventualmente não se governa? Pois, aliás, isso foi o que ficou demonstrado. Mas essa marca fica para o futuro. E é um modelo que vai funcionar no futuro, provavelmente. Eu estou a falar para um futuro mais próximo, naquele que a gente consegue antever, e como sabe, hoje em dia, na vida, como na política também, um ano é longo prazo. Não é? Quer dizer, nós não temos... o que temos garantido é a imprevisibilidade. Não é? Pelo menos nesse espaço que podemos antever, eu acho que é difícil voltar-se a outros tempos, de governar com minorias. Não é? Quer seja do lado do PS, quer seja do lado do PSD. Agora, o modelo para que atenuar, digamos, essa dificuldade era estarmos a ver um consenso suficientemente alargado em matérias-chave. Não é? E especialmente naquelas que percebemos que se tem que fazer reformas. Quer dizer, e aí o PSD não pode fechar a porta? Aí o PSD nunca fechou a porta, teve iniciativa, não foi correspondido nas iniciativas que teve quando foi governo, e quando está na oposição também não deve fechar a porta para efetuar essas reformas que está no país. Fica a dúvida é se o PS tem essa disponibilidade para o fazer, porque já no passado, mesmo tendo assinado, quebrou o acordo que assinou. Não é? Assume enquanto coordenador autárquico uma das figuras relevantes da liderança de Passos Coelho que falhou na estratégia para o PSD, ao longo dos últimos 2 anos, nomeadamente. Na oposição. Não, repare, houve uma coisa que, por uma questão de integridade e de grande honestidade intelectual do ainda líder, deixará de ser amanhã, Pedro Passos Coelho, não demonstrou à exaustão a situação que encontrou quando chegou ao governo. Não ficou evidente. Ou seja, a começar, ainda hoje, no final brincava com colegas meus, presidentes de Câmara, de outros partidos, e que dizia, quer dizer, a questão da constitucionalidade, aquele documento que foi assinado com a Troika, devia ter ido ao Tribunal Constitucional. Não é? Porque depois foi muito daquilo que lá estava previsto, foi chumbado. E soluções que vieram foram soluções ainda piores. Quer dizer, não se melhorou com o chumbo do Tribunal de Contas. Respeitando, obviamente, essa decisão do Tribunal de Contas. Do Tribunal Constitucional, perdão. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que o tempo vai ter que reajustá-las e que eu estou convencido que mas perguntávamos a sua própria responsabilidade como coordenador autárquico. A minha total. E no resultado, obviamente, que deu a saída, amanhã, voltamos a dizer, posso lhe dizer que é das coisas que mais me pesa. A minha pergunta era no sentido mais pessoal. Pessoal, eu desde o início que assumi que a responsabilidade final era minha, do mesmo modo que era dos dirigentes distritais e locais e dos próprios candidatos que concorreram nas 308 câmaras. E aqui... Carlos Carreiras ganhou em Cascais, reforçando a votação. E ao contrário também do que se disse, mesmo no mundo urbano, nós reforçámos votações. Quem houve uma hecatombe grande foi do Partido Comunista e isso evidenciou mais ainda o número de câmaras ganhas pelo Partido Socialista versus as câmaras ganhas. Mas sente que em algum momento falhou na análise política e que deveriam ter optado por outra estratégia? Não, o que falhou naquela matéria, isso é uma coisa que o PSD vai ter que ver para o futuro, é os seus próprios estatutos, porque o que nós definimos foi que cumpriríamos com os estatutos do partido, quer dizer, é a mesma coisa que rasgar a Constituição. Não era suposto não cumprir. Não era suposto não cumprir, mas de facto os nossos estatutos criam grandes limitações na gestão de um processo autárquico. Não é? E portanto, nessa medida, não querendo com isto encontrar botes expiatórios, mas era algo que, se um dia me for perguntado, eu posso aconselhar de que temos que mudar os nossos próprios procedimentos internos de
gestão de um processo autárquico, não é? E, portanto, nessa medida, quanto muito pode ser nessa lógica. O resto, enfim, temos... Rui Rio vai ter um estado de graça a partir de amanhã? Ou entra já num contexto difícil e no quadro interno e também no quadro externo, com os resultados positivos? Eu isso só posso dar a minha perspectiva, até porque anunciei, ainda antes das eleições internas, de que, por vontade própria, me iria agora limitar apenas à aldeia, como eu costumo dizer, só a Cascais. Portanto, não, como costumo dizer, tudo o que seja passar as portagens de São Domingos de Rana para vir para Lisboa é sempre, já sei que é para o aborrecimento e para ter chatices, em linguagem corrente. Quando eu, em Cascais, tenho projetos que me estão a realizar imenso e que me estão a divertir imenso. A questão que se coloca aqui é, da minha parte, não farei nem concorrerei para que se faça a Rui Rio o que muitos apoiantes de Rui Rio, e o próprio até, fez a Pedro Passos Coelho. É isso que lhe perguntar, o próprio também fez a Pedro Passos Coelho? Sim, claro. Isso acho que já nem sequer é uma análise, é uma avaliação, uma constatação do que fomos vendo ao longo do tempo, não só na oposição, como antes, quando estava no governo e em situações de grande dificuldade. Portanto, eu considero que Rui Rio tem todas as condições, e isto, já o outro dizia que para dançar o tango eram precisos dois, não é? E portanto aqui é preciso também haver a vontade, que me parece também estar a haver, por parte do Presidente Rui Rio, para poder encontrar esses mecanismos de convergência dentro do partido, não é? Eu, por mim, estou bem em Cascais. Cascais não tem rio, só tem mar. Portanto, aliás, temos só 50 metros de Rio Tejo, formalmente, legalmente. Mas também tudo farei para que não se prolongue este ambiente negativo de estar a contestar o líder e a liderança, muitas das vezes com fundamentos que são inexistentes. É só por uma lógica, todos dizemos no PSD que aprendemos de Sá Carneiro, primeiro está o país, depois está o partido e só depois é que estão os interesses individuais. Eu acho que isto ficou na cabeça de todos, embora verifique que às vezes misturam a ordem dos fatores, não é? E portanto, muitas vezes fica primeiro o interesse pessoal, depois o do partido e depois o do país. E isso não pode ser, e o PSD, se continuar nesse caminho, não tem um futuro auspicioso. Portanto, tem que mudar nessa perspectiva também. Carlos Carreiras, obrigado por ter vindo ao Eco24. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Não perca já a seguir a 25ª hora na TV24. Nós regressamos para a semana. Tenha uma boa noite.